Nesse vídeo aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é gesso 3D e por que o gesso 3D é um dos melhores negócios que você tem para poder montar aí dentro da sua casa e começar a ganhar dinheiro hoje mesmo. Hoje mesmo assim não vai ser, né? Porque você não tem a forma, mas se você tiver a forma dentro da sua casa para poder fabricar essas placas, você já consegue ganhar dinheiro hoje mesmo. Aí sim, é no dia de hoje. Então, se você quer entender um pouco mais sobre o que é gesso 3D e como que você pode transformar isso aí num negócio e ganhar muito dinheiro todos os meses, todos os dias, trabalhando dentro da sua casa, como você já sabe, a única coisa que você tem que fazer é ficar comigo até o final desse vídeo. Então, fica até o final, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Let's creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. Salve, salve galera, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Rafael Olenk e eu trabalho com a produção e com a instalação de placas de gesso 3D. E esse daqui é o meu canal Viver de Gesso 3D, onde eu ensino pessoas comuns a como elas podem transformar o gesso 3D em um negócio e faturar aí pelo menos 5 mil reais todos os meses trabalhando dentro de casa. E antes da gente começar aqui, eu quero dar uma chorada para você e pedir duas coisinhas muito rapidinho. Para você que me acompanha aqui no canal, você já sabe o que é. Primeira delas é para que você possa deixar o seu like, porque dessa forma você me ajuda demais. Primeiro porque eu entendo que esse conteúdo ele foi legal para você e consigo produzir mais vídeos nessa linha para você que está aí do outro lado. Segunda função do like é que o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e mostra para muito mais pessoas e muito mais pessoas têm contato com o canal. Deixa um like e se inscrevem aqui também. E a propósito, a segunda coisa que eu quero pedir aqui para você é que você considere se inscrever aqui no canal, porque toda segunda e quarta tem conteúdo de qualidade que é para ajudar você a montar o seu próprio negócio de gesso 3D aí na sua casa e começar a ganhar muito dinheiro, seja através da venda dessas placas, seja por meio da instalação dessas placas na casa dos seus clientes. E agora que você já fez tudo isso, que na verdade foram duas coisinhas só para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, agora sim, bora para o conteúdo deste vídeo. Espero que você não tenha ficado bravo com esse chororô aqui do começo, né? Pedir o seu like e a sua inscrição, porque tem muita gente que fala, nossa, mas você demora pra começar o vídeo. Não, eu tenho que pedir, porque senão depois você vai embora e não deu tempo de eu pedir, então não posso pedir no final, eu tenho que pedir agora. Só isso que eu queria falar pra você. Bora pro vídeo. Galera, é o seguinte, tem muita gente nova chegando aqui no canal, tem gente que nem sabe o que é gesso 3D e é exatamente por isso que eu decidi fazer esse vídeo aqui hoje, para mostrar para você não só o que é gesso 3D, mas também como esse negócio é uma excelente oportunidade de negócio para você que está procurando uma renda extra ou está precisando fazer a sua renda principal. Pode ser que você esteja desempregado, esse aqui seja o primeiro vídeo que você está tendo contato aí no canal, então eu acho um vídeo muito importante de você assistir até o final, porque a gente vai falar sobre o que é, sobre onde você instala essas placas, com o que essas placas elas são instaladas, quais são as vantagens do gesso 3D e por que você pode ganhar muito dinheiro com ele. Então esse vídeo aqui ele tá bastante completo. Primeira coisa que você tem que entender é o que é gesso 3D. Gesso 3D são placas que são feitas de gesso e de água e essas placas elas são instaladas na parede e elas estão no meio das decorações. Então o pessoal usa muito essas placas para colocar na parede e decorar os ambientes. É só para isso que essas placas servem? Só para a parte da decoração? Sim. Inclusive teve uma mulher aqui meio venenosa que entrou em contato comigo aqui pelos vídeos do YouTube. Ela foi lá e deixou um comentário de ódio, porque ela falou: ah, mas isso aí não presta para nada, é só para deixar a casa bonita? Sim, é para deixar um ambiente onde as pessoas moram mais bonito e mais aconchegante. Se o gesso errei aqui. E se o gesso 3D ele não servisse para nada, se a parte de decorações ela não servisse para nada, então a gente não precisava colocar nada na nossa casa, não precisava deixar o ambiente onde a gente mora mais bonito, mais aconchegante, não precisava enfeitar, não precisaria deixar ele mais legal. Então todo esse pessoal que trabalha com a parte de decoração, marcenaria, o pessoal que quer fazer um painel ripado aí, às vezes sai R$1.000 o metro quadrado de um ripado, todo esse pessoal não teria serventia nenhuma. Por quê? Porque a gente podia morar em 4 paredes, só isso que a gente ia precisar, não ia enfeitar, não ia nem pintar, deixava tudo no reboco, né? Porque a pintura, além de proteger, ela deixa mais bonito. Então, é basicamente por isso. Segunda coisinha que eu quero falar aqui para você é onde essas placas elas são instaladas, porque você não pode instalar gesso 3D em qualquer lugar. Normalmente as placas elas são instaladas em ambientes fechados, a não ser que essas placas elas sejam produzidas com um produto chamado hidrofugante, porque daí você pode colocar essas placas também na área externa e a água da chuva não vai agredir essas placas, ela não vai penetrar no substrato, não vai danificar essas placas, então você pode colocar também na área externa. A grosso
grosso modo, onde que essas placas elas são colocadas? No geralzão mesmo. Dentro das casas, então na parte ali da sala, sala de estar, sala de jantar, nos quartos. O pessoal coloca muito em quartos também. Um outro lugar que eu vejo demais as pessoas colocarem é nos halls. Nos halls de entrada de hotel, de lojas, de casa mesmo. De casa não tem hall de entrada. Mas enfim, você entendeu aqui. No hall de entrada, o pessoal coloca demais gesso 3D e também em fachadas de lojas que estão em áreas cobertas. E que tipo de lojas que são essas? Então, às vezes você vai aí no Extra ou no Carrefour, sempre tem aquelas lojinhas ali dentro também, loja de calçado, loja de sorvete, loja de óculos. Então, você pode colocar na fachada dessas lojas que estão em locais fechados. Poderia também colocar do lado de fora, se fosse daquele jeito que eu acabei de explicar aqui para você, se as placas elas tivessem sido produzidas com esse produto que é o hidrofugante. Se não tem esse produto, você não pode colocar do lado de fora, porque vai agredir demais a sua placa, ela vai corroer, depois ela vai soltar e vai ficar um negócio feio, você vai gastar dinheiro, então acaba que não vai compensar. Agora que você já sabe, afinal de contas, o que é gesso 3D e onde que essas placas elas são instaladas, como que é feita a aplicação? Como que a gente coloca essas placas na parede? Essa aqui, para falar a verdade, é uma dúvida que os clientes eles têm demais, porque tem muita gente que nem conhece o gesso 3D e a hora que você faz os anúncios nas plataformas, na internet, Facebook, Instagram, as pessoas entram em contato e falam: nossa, eu achei muito bonito, achei muito legal o trabalho, quero comprar, mas não entendo nada. Como é que funciona? Você coloca, eu coloco, elas são coladas, são pregadas na parede. Teve um cliente que ele entrou em contato aqui comigo e perguntou se a placa ela era pinada na parede. Ele achou que dava tiro de rebitada. Ah, teve um cliente que perguntou para mim se a placa era rebitada na parede. Você vai rebitar gesso na parede? Meu Deus do céu, né, galera? A gente não vai rebitar o gesso na parede. Então, talvez você não saiba como que essas placas elas são instaladas e é sobre isso que a gente vai conversar bem rapidinho aqui agora. Então, como que é feita a fixação dessas placas na parede? A gente usa um produto que é chamado gesso cola. A gente compra ele direto nos distribuidores e ele não vem pronto, ele vem na forma de pó. E daí a hora que a gente vai fazer a instalação, a gente tem que misturar esse produto com água. Como que é feita a mistura? Você pega um potinho com água e polvilha esse pó na água. Você não pode fazer o contrário, não pode colocar o pó e depois jogar a água no pó. Entendeu? Você tem que fazer o que eu falei para você no começo. Então, primeiro você tem que colocar um potinho com água e vir polvilhando esse pó na água. E depois, quando ele sobe na água, você vai jogando ali até ele ficar como se fosse um iceberg aparecendo a pontinha ali na água. A hora que você cobrir toda a superfície com aquele pó e não aparecer mais a água, tá no ponto. O que você tem que fazer? Vem com uma espátula ou com uma colher ou com qualquer outra coisa, bate essa massa para poder tirar os carocinhos que vão acabar ficando ali, para deixar essa massinha um pouco mais homogênea. E daí o que a gente faz? A gente pega essa cola e coloca atrás da placa. Não é colocado cola na parede, não é da mesma maneira que o pessoal que instala piso. Então a gente não pega, bate no caso a argamassa e passa com a desempenadeira na parede. Com o gesso 3D é diferente, a não ser que você instale essas placas com argamassa. Aí sim você pode passar essa argamassa na parede e só colar as plaquinhas. Mas no geral mesmo, a instalação ela é feita com gesso cola. Dá para você usar os dois, a cola ou a argamassa. O que é mais usado é o gesso cola. E o gesso cola, você vai passar ele da maneira que eu acabei de explicar aqui para você. Você coloca atrás da placa e depois você esfrega essa placa na parede para que ela possa grudar e a cola entre nos buraquinhos que você fez na parede. Porque para fazer a instalação, a gente tem que fazer um processo que chama picotar a parede. A gente tem que quebrar toda a parede se ela não tiver no reboco, e a maioria das paredes elas não estão no reboco, elas estão pintadas. Então a gente vai quebra toda essa parede para poder esfregar essa placa e essa cola entrar nos buraquinhos para que possa ser feita a ancoragem. E daí essas placas elas não vão cair. Só uma coisinha que é muito importante eu comentar aqui com você, né? Se você por algum motivo não quer trabalhar com gesso 3D, que é o objetivo desse canal, se você só quer colocar na sua casa, toma muito cuidado quando você contratar um profissional. Porque se a parede ela tá pintada, não tem jeito. Ou você tem que rolar bianco com argamassa para deixar o aspecto dessa parede rugosa, para que a aderência ela aconteça, ou você tem que quebrar a parede, ou seja, picotar toda ela, porque senão pode ser que essas placas elas caiam depois de um tempo. Então, fique esperto, se você for instalar, quebra a parede, se alguém for instalar para você, você já sabe, se o cara não fizer isso, ele está querendo fazer um serviço mais rápido para poder ir embora e ganhar o dinheirinho ali. E depois se cair, aí o problema é seu. Uma outra dúvida que o pessoal tem demais aqui, principalmente os clientes que eles vêm aqui comprar as placas de mim, eles sempre perguntam se eles podem fazer a instalação com o gesso normal. Então eles não querem usar a cola, eles querem usar o gesso, porque às vezes tem gesso dentro de casa e daí fala: ah, Rafa, posso passar o gesso? Poder você pode, só que é muito difícil
você fazer a instalação com o gesso, com o mesmo gesso que é feito as placas. Por quê? Porque ele endurece muito rápido. E a cola? A cola não endurece muito rápido? A cola não. A cola leva em média de 40 minutos a 1 hora para ela poder endurecer e você perder a trabalhabilidade dela. Eu quase errei aqui, vou tentar falar de novo, ó, tô errando, hein? A trabalhabilidade dela. Ó, agora saiu. Então leva de mais ou menos 40 minutos a 1 hora para que ela endureça e ela perca toda a trabalhabilidade. Então é bem diferente do gesso. O gesso ele endurece na hora e se você não souber trabalhar com ele, aí não tem o que fazer. Você faz, coloca uma placa e já perde, entendeu? Tem uma coisa que acontece demais aqui quando eu tô gravando esses vídeos para o YouTube. Hoje é domingão, mas acabou de chegar um cliente aqui para pegar placas. Então eu vou ter que parar esse vídeo rapidamente e vou ter que atender esse cliente rapidamente. Rapidamente? De novo, não. Daqui a pouco eu volto para que a gente possa continuar. E afinal de contas, como que você pode começar a ganhar dinheiro no ramo do gesso 3D? Existem basicamente 7 maneiras, eu listei todas essas maneiras aqui, não vou entrar a fundo em cada uma delas, porque senão esse vídeo aqui vai demorar demais. É mais para que você possa ter uma visão geral de como que você que está aí do outro lado pode começar ganhando dinheiro nesse ramo. Primeira maneira que você tem para poder ganhar dinheiro no ramo do gesso 3D é através da produção das placas. Então como que funciona? Você compra as formas na internet, então você entra nos sites aí, compra a forma. Então você não precisa começar comprando um monte de forma, você vai comprar uma forma só. Você vai aí nos distribuidores na sua cidade, compra um saco de gesso de 40 quilos e daí você já pode começar a produzir essas placas e montar uma pequena fábrica de gesso 3D aí dentro da sua casa. E essas placas você pode vender tanto para o cliente final, que é o cliente que vai comprar essas placas de você e ele mesmo vai instalar na parede, quanto você pode vender essas placas para os profissionais que já trabalham com isso, ou seja, os gesseiros, pedreiros, tem muito pedreiro que trabalha com a parte de instalação de placas de gesso 3D. Então você vende para esses profissionais e eles que vão se encarregar de fazer o trabalho das instalações. Segunda maneira que você tem para poder fazer dinheiro nesse ramo, e essa aqui também é uma das melhores maneiras e uma das maneiras que dá mais dinheiro, é você trabalhar com a colocação dessas placas, ou seja, com a instalação delas na casa dos clientes. E daí como é que funciona? Você pode tanto produzir essas placas e instalar, você oferece os dois serviços, ou você pode comprar essas placas prontas de algum fabricante aí na sua cidade, desde que ele exista, e oferecer só o serviço da instalação. Então você compra pronto e vai para a casa do cliente e só coloca essas plaquinhas na parede. Terceira maneira que você tem para poder ganhar dinheiro nesse ramo é através da produção de vasos. Então em vez de você pegar essas placas e colar na parede para poder deixar um ambiente mais bonito e mais aconchegante, você pode colar essas placas, você vai usar aí mais ou menos umas 4 placas, dependendo do vaso que você for fazer, dá para fazer até com 3 plaquinhas, que são aqueles vasos triangulares, e você faz o fundo. Então essa aqui é uma outra alternativa e tem muita gente que ganha dinheiro com isso, porque tem vasinho que você consegue vender, vasinho pequeno, você consegue vender por 20, 25 reais e os maiores você consegue vender até por 100, 120 reais. Uma outra maneira que você tem para poder começar a ganhar dinheiro no ramo do gesso 3D é através da produção de molduras. Então ou você usa uma mesa de vidro para poder produzir essas molduras, ou você também, da mesma maneira que as placas, você compra as formas, joga o gesso dentro dessas formas e você consegue tirar essas molduras de gesso. E essas molduras, elas podem ser basicamente de dois tipos. Tem os roda-tetos e tem os roda-meios. E os roda-meios são os chamados Boseris. Então os roda-tetos, ele é como se fosse um rodapé, só que no teto. Por que a gente coloca ele? Para poder deixar um pouquinho mais bonito também. Porque quando tem o encontro do teto com a parede, às vezes está meio torto ali, o pedreiro fez alguma cagadinha na hora que ele foi rebocar ou fazer a parede, o teto, o negócio ficou meio estranho. Então o pessoal vai e coloca esse roda-teto, que são as molduras. E os roda-meios, que são os Boseris, são aquelas moldurinhas que você coloca ali na parte central da parede para poder fazer como se fossem uns quadros e deixar o ambiente também muito mais bonito. E os Boseris, eles deixam o ambiente incrivelmente lindo. É um trabalho maravilhoso e dá para você ganhar muito dinheiro com ele também. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal onde eu não instalei Boseri de gesso, eu instalei Boseri de isopor. Isso. A cliente, ela tinha comprado os isopor lá e ela perguntou para mim se eu fazia o serviço da instalação. Aí eu, para não perder o trabalho, como eu domino a técnica, então eu falei, porque, né, você sabe instalar gesso, vai saber instalar isopor também, porque é o mesmo processo. Então eu falei, não, pode deixar comigo que eu instalo. Inclusive, se você quiser dar uma olhada nesse vídeo, ele tá aqui no canal. Eu vou deixar ele linkado aqui
embaixo na descrição, isso, e também no final naqueles end cards, beleza? Então eu acabei de falar aqui para você que dá para você ganhar dinheiro com a produção das molduras e aqui vai funcionar exatamente da mesma maneira que as placas. Você produz essas molduras e você vende e o pessoal ou o cliente final ou os profissionais, eles vão se encarregar de fazer essa instalação. Uma outra maneira que você tem para poder ganhar dinheiro também no ramo do Gesso 3D é fornecer exatamente da mesma maneira que as placas o serviço de instalação. Então você pode oferecer para o cliente a instalação das molduras, dos roda-tetos e também a instalação dos bozerris, que são os roda-meios. Uma outra coisa que dá para você produzir também e que é feita de gesso são os cobogós. Eu vou tentar deixar uma foto aqui porque explicar para você vai ser meio difícil, mas o pessoal coloca esses cobogós nas áreas internas como se fosse uma parede para poder deixar o ambiente mais bonito também. A maior parte da funcionalidade do gesso é transformar o ambiente e deixar ele mais apresentável, mais aconchegante. Uma outra maneira que você tem para poder ganhar dinheiro nesse ramo, e essa daqui é a última maneira, depois a gente vai falar sobre as vantagens do gesso 3D, é a pintura. Então o que acontece? Quando a gente vai e faz uma instalação de placas de gesso 3D, a gente não entrega essa parede pintada para o cliente, não está no orçamento. Se o cliente ele quiser a parede pronta, pintada, aí é um trabalho que a gente tem que fazer por fora. E dá para você cobrar aí de 25 a 30 reais mais ou menos no metro quadrado, dependendo da tinta, dependendo dos produtos que você vai usar para poder fazer essa parede. Então dá para você ganhar dinheiro também com a parte de pintura das placas de gesso 3D. Agora eu quero comentar aqui com você um pouquinho sobre as vantagens desse negócio e por que na minha opinião, o gesso 3D é o melhor negócio para você montar aí dentro da sua casa e começar a ganhar dinheiro imediatamente. É gesso 3D, retorno imediato. Dá para você ganhar dinheiro, assim, não é hoje mesmo, né? Porque você tem que pedir essas formas. Mas uma vez que essas formas, elas chegam na sua casa, você já consegue produzir essas placas, já consegue vender, já consegue retomar o capital que você investiu, sobra um dinheiro e você consegue reinvestir e ir crescendo e ganhando mais dinheiro, então o negócio é excelente. Vamos aqui agora falar então sobre as vantagens do gesso 3D. Primeira vantagem de você entrar nesse ramo e começar a produzir essas placas é que você vai precisar de um baixo investimento inicial. O gesso 3D, ele não é como outros negócios, você não vai precisar de quase dinheiro nenhum para poder entrar nesse ramo. E por quê? Porque o preço do saco de gesso, ele varia aí dependendo da região do país, porque o valor do saco ele está muito relacionado ao frete, então ele vai custar para você de 20 até mais ou menos uns 40, 50 reais. Aqui na minha região, eu estou pagando no saco de gesso R$28, mas é porque eu compro com um distribuidor que eu gosto muito da marca que ele vende. Tem um outro local aqui que vende gesso a R$24, R$25. E se eu for lá nesse distribuidor e conversar um pouquinho com ele, porque eu compro muito gesso, eu consigo comprar esse gesso muito abaixo desses R$25, R$24. Então vamos tomar como base aqui que o gesso, o saco de gesso de 40 quilos, ele está custando na sua cidade por volta de R$30. Então você vai precisar gastar R$30, que é um saco de gesso, e vai precisar comprar também uma forma. Quanto que está custando uma forma? Também varia demais, depende do fabricante onde você vai comprar essas formas, depende do tamanho, do modelo. Em geral mesmo, você vai encontrar essas formas por R$40, né? Tem formas mais caras e tem formas mais baratas, mas vamos colocar aqui uns R$40 da forma. Então você gastou R$30 no gesso e R$40 nas formas. Lembrando aqui mais uma vez, porque tem muita gente que vem cornetear aqui no canal, porque fala, mas não ficou esse preço, eu não vou investir só R$70, né? Por quê? Porque na minha região é diferente. Então que você invista R$100, que você compre uma forma a 50 e um saco de gesso a R$50 também. Então você gastou R$100. E com um saco de gesso, dependendo do modelo e do tamanho da placa, você consegue fazer de 55 até 60 placas. Ou seja, você consegue transformar o valor de um saco de gesso, que era, sei lá, R$30 em 110, R$120 se você vender cada uma dessas placas pelo valor mínimo de R$2. Só lembrando aqui que dependendo da região que você mora, você pode cobrar muito mais caro por essas placas. Eu vendo aqui, o mínimo que eu vendo é R$2 as placas, mas tem placas que eu vendo até 8, 10, R$15, dependendo, como eu falei, do tamanho e do modelo. Segunda vantagem que você tem se você decidir trabalhar com o gesso 3D, e essa é com certeza uma das maiores vantagens desse ramo, é que você pode trabalhar dentro da sua casa. Você não precisa alugar um local para trabalhar, você não precisa alugar um galpão, um espaço, você pode começar dentro da sua casa e pode começar hoje mesmo. Eu não sei se você me acompanha aqui no canal, mas eu tenho duas casas aqui no terreno, porque duas casas são minhas, uma casa é da minha mãe, ela mora ao lado. Então na casa da esquina é a casa que eu moro e na casa do meio é a casa onde eu produzo essas placas. Quando eu comecei, eu não tinha uma casa inteira para produzir essas placas. Por quê? Porque estava em obra aqui, eu não tinha dinheiro para poder terminar essas casas, porque eu acabei tomando um golpe, e eu fazia no contrapiso dessa casa que hoje ela está
tá quase pronta. Como o negócio meu ele cresceu bastante, eu consegui terminar todas as casas e hoje eu faço nessa casa do meio, que é a casa onde eu tô gravando esse vídeo. Aqui em cima é meu escritório e embaixo, lá embaixo, é a parte da produção, é onde eu produzo essas placas. Então o que aconteceu? Eu comecei no chão de casa, em cima de uma porta, em cima do contrapiso, colocava essas plaquinhas lá, fazia as plaquinhas e comecei a vender todas essas placas. E à medida que eu fui vendendo, fui ganhando dinheiro, terminei todas as casas e consegui reinvestir no meu negócio e hoje eu consigo ganhar o que eu ganho hoje por mês. Então uma coisa que eu posso falar aqui para você é que você pode montar esse negócio dentro da sua casa. Você não precisa de um espaço grande, você não precisa de nada, você só precisa de uma mesa para poder colocar 4 forminhas ou uma forminha se você não tiver dinheiro para comprar mais e você já consegue montar o seu negócio. Terceira vantagem do Gesso 3D é que esse é um negócio flexível e ele serve tanto para você que já tem um trabalho, pode funcionar para você como se fosse uma renda extra. Por quê? Porque você, imagina aí que você trabalha como CLT normal, das 8 às 5. Eu acho que o pessoal que trabalha de CLT é isso. Então você trabalha o dia inteiro, chega na sua casa e faz aí mais ou menos umas 2 horas de plaquinhas e você pega e pode anunciar essas placas no seu tempo livre e vender para os seus clientes e conseguir fazer uma renda extra. E esse negócio, ele é excelente também para quem está desempregado. Por quê? Porque você pode fazer ele no seu tempo integral, não tem limite de tempo. Quando eu comecei, eu não tinha emprego, eu não tinha dinheiro, eu só tinha dívida, eu não tinha nada e eu comecei o Gesso 3D assim. Então teve até um inscrito que me perguntou aqui, quando que você começou de fato a viver de Gesso 3D? Cara, logo na primeira venda, porque eu não tinha nem um centavo, eu comprei as formas no cartão, tava desesperado e eu botei as plaquinhas para vender e graças a Deus vendeu. Então eu comecei nesse negócio dessa maneira. Então eu já comecei a viver do Gesso 3D desde o primeiro dia das primeiras vendas, porque eu não tinha outra fonte de renda. E se você não tem outra fonte de renda, se você está desempregado, esse aqui é um dos melhores negócios para você começar. Então você tem que correr, comprar as formas e começar a trabalhar, porque é um negócio que dá muito certo se você souber trabalhar do jeito certo. Quarta vantagem do Gesso 3D é que o pessoal compra essas placas em grande quantidade. Você não vai vender aí 10 plaquinhas, 2 plaquinhas, você vai vender 100 placas, 150, 200 placas, sei lá, até 500 placas, como já aconteceu muitas vezes comigo. Porque o pessoal, ele vai instalar em uma parede, vai fechar a parede. Às vezes a parede, ela é enorme. Então, dá para você ganhar muito dinheiro nesse ramo. Por quê? Porque as pessoas, elas não levam em pequena quantidade, elas levam em grande quantidade. Se você curtiu esse vídeo, não esquece deixa seu like aqui embaixo e também considere se inscrever no canal, pois como eu já falei aqui para você, toda segunda e quarta tem conteúdo de qualidade para ajudar você que está aí do outro lado a transformar o Gesso 3D em um negócio e poder faturar aí pelo menos R$ 5.000 todos os meses trabalhando dentro da sua casa. Assim, você vai trabalhar mais dentro da sua casa do que fora. Por quê? Porque às vezes, se você optar pela parte das instalações, você também vai instalar essas placas na casa dos clientes e você vai ter que se deslocar até lá para poder colocar essas plaquinhas na parede. Mas tirando esses dias, você vai mesmo trabalhar dentro da sua casa e vai conseguir fazer muito dinheiro. Espero realmente do fundo do coração que você tenha gostado desse vídeo. Meu nome é Rafael Olenk, fica com Deus e até mais. While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating.